SB129, o niilismo em Bob Esponja. Vamos ver aqui o canal Espantalho. E já de cara, eu vou falar pra vocês o que o Google fala que é o niilismo. Pra gente já tá tudo no mesmo barco e entender do que a gente vai falar, fechou? O niilismo é uma corrente filosófica que nega ou questiona o sentido, o valor, o propósito da vida, da moralidade e da verdade. Niilismo tem outra coisa aqui, ó. Ponto de vista que afirma serem as crenças, as verdades e os valores tradicionais desprovidos de fundamento, de sentido e da utilidade. Ausência absoluta de fé ou de crença. É o Rick do Rick and Morty. Isso. É um personagem niilista. Se tem um personagem de Bob Esponja que a gente abordou muito aqui, é definitivamente o Lula Molusco. Ele é um dos personagens mais criativos desse desenho. Não que os outros sejam ruins, mas eu sempre achei o tocador de clarinete o mais destacável. Uma das suas características mais marcantes é ele ser ranzinza, rabugento. Sim. Mas a gente não pode negar que a gente consegue se identificar com ele na parte dele só querer um pouco de paz em meio a tanta gente barulhenta e que praticamente não deixa ele respirar sossegado. Legal. Um episódio que é focado não apenas nesse personagem, mas também em um conceito filosófico interessante é logo na primeira temporada, na primeira metade do episódio 14, o SB129. Povinho, eu suponho que vocês já tenham ouvido falar de niilismo, certo? Caso não saibam, não se preocupem, que mais de uma vez eu vou tentar explicar aqui os conceitos que eu não possuo propriedade para definir, mas sim o direito de debater e fazer comparações entre a arte e dessa vez filosofia. Ou melhor, um desenho de uma esponja do mar que usa calças e uma pequena teoria. O que acontece com a gente depois da morte? Vocês vão entender mais pra frente. O episódio começa em um domingo de manhã, e o Lula Molusco pretende praticar clarinete, como sempre, até que ele é nem um pouco surpreendentemente interrompido pelo despertador do Bob Esponja, que por algum motivo fica virado pra casa do seu vizinho. É impossível ver alguém falando lá vem e não pensar naquele insert da a Nilce falando lá vem. Já viu esse insert? Não. Eu uso de meme de vez em quando aqui. O editor vai colocar agora. Lá vem. O Bob então convida ele pra caçar água-viva, e ele recusa na hora. Mas o Bob não entende, já que o Lula Molusco tava com o seu clarinete literalmente enfiado em sua goela. Então a duplinha Bob Esponja e Patrick batem a porta do Lula Molusco, perguntando se ele já tá pronto. Ele diz que não a cada vez que aqueles dois aparecem pra encher o saco dele perguntando se ele já tá pronto. Até que ele pergunta se o Bob não devia estar trabalhando. E o Bob responde que bem que gostaria, mas ele não pode justamente por ser domingo. O que dá uma ideia no Lula Molusco. Ele diz que já volta, se dirigindo discretamente ao Siri Cascudo. E lá dentro ele confirma que de fato não tem ninguém ali, seria o local perfeito para ele tocar o clarinete. Porém a sua esperança de tocar dura pouco, porque de novo a duplinha dinâmica aparece. E eles estão justamente procurando pelo Lula. Pelo Lula Molusco, fica bem claro. Com medo de ser achado por aquela dupla infernal, o Lula Molusco se esconde no refrigerador do local, conseguindo despistar eles. E quando ele pensa que eles já foram embora, ele tenta abrir a porta do refrigerador, não conseguindo mexer a maçaneta. Nisso ele fica um pouco desesperado, mas tenta se acalmar dizendo que as pessoas vão sentir a falta dele e vão vir procurar. Até que de maneira cômica, porém literal, aparece o clássico card 2000 anos depois, e o Lula Molusco aparece completamente congelado. Passou tanto tempo que as dobradiças da porta enferrujaram e caíram, fazendo com que a porta caísse junto do Lula Molusco no gelo. Então, um Bob Esponja futurista com foguetes no lugar das pernas aparece e descongela o Lula Molusco. E nisso ele acorda, repetindo as suas últimas palavras ditas. Ele pergunta a esse Bob se seria o Bob que a gente conhece, mas ele é respondido que não. Esse aqui se trata de um Esponjatron, e ele dá boas-vindas pro Lula Molusco ao futuro. O Lula Molusco fica desconfiado, mas quando ele vê que tudo ao seu redor tá cromado, até porque tudo no futuro tem que ser cromado, ele percebe que realmente se passou muito tempo desde quando ele entrou naquele refrigerador. O Esponjatron apresenta os seus clones, sendo que cada um deles era nomeado com uma das 486 letras do alfabeto do futuro, o que faz com que o Lula Molusco... Nossa, ele fugiu pra se livrar de um Bob Esponja, e ele voltou e se deparou com 4. Vocês estão de sacanagem! Apenas deite no chão e comece a se remexer de um jeito bizarro, repetindo a palavra futuro. Até que então ele recebe ajuda pra voltar ao normal, com o Esponjatron simplesmente tocando um tijolo na cabeça dele. O Lula Molusco fica tão indignado de estar no futuro que ele vai descontar a raiva dele nesse Bob, falando que aquele não era o lugar dele e que ele queria voltar pra casa. Ele pede ajuda aos clones, que só respondem com um convite pra caçar água-viva, o que acaba ocasionando com uma versão do Patrick de duas cabeças, o Patrick Tron Spawnali, já com a retinha pra caça. O Esponjatron então finalmente diz que existe uma máquina do tempo, mas da direção errada, fazendo com que o Lula Molusco fosse pra uma sala de
de abridor de lata, o que deixa ele nesse estado aí. Já na sala Nossa, correta, que horror. ele encontra uma alavanca com a opção futuro e passado, e uma chavezinha. Ele ativa a máquina e abaixa a alavanca, assim sendo transportado pro passado. O problema é que ele foi parar em um passado muito passado. Ele se depara com duas criaturas, versões vem daí. primitivas do Bob e do daí. Patrick, como se os dois Esse fossem episódio é espécies à famoso. parte. Esses dois vão ficar curiosos com o Lula Molusco e tem um surto ao encontrarem uma água viva, mas ele ignora, e mais uma vez tenta ficar em um cantinho para tocar o seu clarinete. Porém, como sempre, ele é interrompido por aqueles dois gritando ao ficarem segurando aquela água viva. Aí o Lula Molusco se vê na obrigação de ensiná-los a pegar essa água viva como umas varridinhas improvisadas. Ah, e Eles ele que aprendem, criou. e quando o Lula Molusco É o paradoxo de Bootstrap, então. O que paradoxo é esse? Ele mostrou pra eles como que pega água viva, então ele que criou o bagulho de coisar então água foi viva, ele mas que criou o bagulho ele que só atazando ele no sabe- futuro. mas ele só sabe caçar água viva porque eles caçavam, então tem um paradoxo temporal aí da informação. Molusco vai tentar tocar de novo, ele até consegue, mas a péssima qualidade musical apenas incomoda aqueles dois, que por consequência tentam atacá-lo. Lula Molusco volta para dentro da máquina do tempo e consegue quebrar a alavanca, ou seja, Aí é foda. não seria mais possível viajar entre passado e futuro. A máquina então se teleporta para uma dimensão psicodélica e se desfaz. E aí? Lula Molusco surge um espaço completamente branco, só com os quadradinhos coloridos aqui e ali. Ele acredita que terá sua tão esperada paz agora que tá sozinho. Porém, esse é o problema agora. Completamente sozinho em um espaço sozinho, sem absolutamente nenhuma outra voz ou presença além da sua. Ninguém pra incomodar ele, Bizarro, mas tá? também nenhuma outra Nossa. forma de vida que ele possa interagir. Sozinho. Ele tá totalmente sozinho. Ele começa a surtar, correndo, tentando sair dali o mais rápido possível. Caraca, procurando bizarro. pela máquina do tempo, até que ele começa a pular, e aí ele quebra o chão, caindo na sala da máquina do tempo que tava logo antes. Caraca. Ele começa a dizer como sente falta de casa, da fenda do biquíni e até mesmo do Bob Esponja, até que justamente depois de afirmar isso, a máquina é transportada pra frente da sua casa, onde o Bob e o Patrick pareciam estar esperando por ele. Ao sair, ele fica Deu contente bom. em ver os seus insuportáveis vizinhos, os quais ele realmente sentiu falta por alguns breves minutos. O Lula Molusco tenta explicar pros dois o que aconteceu com ele, até dizendo como ele tá feliz em ver eles. Porém, foi só o Bob ter convidado ele de novo pra caçar água viva que o Lula Molusco volta ao seu estado natural, recusando de uma maneira bem agressiva. E ele ainda pergunta quem que foi que inventou essa brincadeira, tendo como resposta o que vimos nesse episódio, Lula Molusco que inventou essa brincadeira de caçar água Nossa, viva. episódio E o bom, hein? É o paradoxo Episódio de Bootstrap. bom mesmo. Bootstrap. episódio termina com os dois rindo da cara dele. Então, gente, niilismo, que vem do Tá. latim nihil, que significa literalmente Falou. E Halari falou, você não precisa ler essa Eu falei, parte. não precisa dessa parte, não. nada. Ficar explicando O de onde veio niilismo a é uma palavra. corrente filosófica que nega ou questiona o Eu acabei de ler isso. sentido, o valor e o propósito da vida e da existência. Aham. Sabe aquele teu amigo que diz que depois da morte não tem mais nada, que tu só Sim. deixa de existir e era isso? Provavelmente ele se daria bem com esse conceito de niilismo, que foi muito explorado por Nietzsche. não sei ler. Esse mano de Nietzsche. bigode que tu certamente já viu em algum lugar. Friedrich Nietzsche. Pra quem não sabe, eu tenho antepassados que... russos. Ele é russo, o Nietzsche? Eu acho que é. Quem sabe de ver. onde é? Ele é alemão. Alemão. Não, então não tem passado Não, deixa alemão. quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Não sei ler. Esse mano de bigode que tu certamente já viu em algum Deixa lugar. pra lá. Pra esse cara, há principalmente dois tipos de niilismo. O passivo, o que há uma visão mais pessimista e apática sobre esse vazio no sentido da existência, e o niilismo ativo, que é uma visão mais positiva disso, afirmando que a vida e a liberdade da autocriação dá sentido pra vida. Ou seja, Pô, me perdi inteiro. Vou voltar Nossa, um eu pouco, me perdi tá? também. Volta um pouco, por favor. Vamos lá. pra esse cara, há principalmente dois tipos de niilismo. O passivo, o que há uma visão mais pessimista e apática sobre esse vazio no sentido da existência, tá. e o niilismo ativo, que é uma visão mais positiva disso, Tá. afirmando que a vida e a liberdade da autocriação dá sentido pra vida. Ou seja, aquele Eu sou esse daí. Aham. Eu sou muito isso. Não, mas eu sou totalmente esse rolê. É porque, assim, ó, eu vou tentar traduzir isso aqui de uma forma extremamente idiota, que com certeza está errada, mas que talvez faça as pessoas entenderem. Imagina assim, ó, nada faz... A gente já falou sobre isso aqui e gerou uma confusão danada. Mas, ó, eu e a Lari, nós acreditamos que quando a gente for de base, acabou. Acabou. Dormiu. Acabou tudo. Tá dormindo, sim. É, acabou. O grande já era. sono eterno. É, só que não tem nem a parte do sonho. Não É- falei sonho, eu falei sono. Não, então, é o sono sem o sonho. Sono sem o sonho. Só apagou. Só apagou. E isso, eu sei que é desesperador pra algumas pessoas, mas pra mim, não. Pra Lari também não. Porque isso pra mim dá sentido à vida. Aí as pessoas vão falar, ué, mas como assim? Porque eu acho que muitas pessoas, elas veem a ideia de uma vida após a morte tem que existir pra dar sentido à vida. Porque se não existir nada depois, pra que eu tô vivo? Muita gente vê assim. Sim. Ou, se eu não tiver o inferno ou o céu, pra que eu vou fazer algo bom?
Pra um niilista que vai falar assim, já que não tem nada, então eu posso ser cruel, eu posso ser rude com as pessoas e dane-se. Isso poderia ser uma forma de niilismo. O Rick é meio assim, Tipo, dane-se, fazer eu o que vou eu lá, quiser. eu Aí faço o que eu ele vai quiser. lá, aí ele acaba com o bebe, planeta. faz o bagulho, acaba com o planeta, faz não sei o quê, porque nada faz sentido. Não existe. Ele acha que ele mesmo é Deus, no caso do Rick Sanchez, né? Tal. E dane-se, nada do que a gente faz tem sentido. Eu tava até vendo aqui um outro personagem que pode ser considerado niilista, dependendo de qual for a ótica, é do Clube da Luta, né? E faz sentido, porque eles questionam, tem uma frase do filme Clube da Luta que é: você é a merda do mundo que quer chamar atenção. E ele fala que você não é nada que você consome, você não é a camisa que você usa, você não é o apartamento que você tem, você não é nada. Você literalmente não é nada. E tudo isso que você coloca em volta de você é só pra você fingir que você é alguma coisa. Uma visão bem niilista, tá ligado? Sim. É tipo, tira o sentido total da pessoa e fala, mano, nada tem sentido. É uma crítica até ao consumo e etc, né? Beleza. Só que existe outra maneira, que é como eu e a Lari vê, que é o seguinte: se o fim é fim, eu respeito todo mundo que pensa diferente, afinal, eu acho que 99% do planeta pensa diferente. Todo mundo tem religião. Se fim é o fim, então eu só tenho uma chance de fazer isso aqui valer a pena. Que é durante a vida. É durante a vida. Então eu vou viver e vou tentar cultivar coisas positivas, porque isso é bom. Então, tipo assim, já que eu tenho só essa chance, por que eu vou desperdiçar ela? Eu vou tentar fazer dela algo positivo. Sim. Maneiro. Eu vou tentar desfrutar ela de maneira boa, tá ligado? Sim. Porque eu só tenho essa chance. Então é uma outra ótica de você ver as coisas. Tipo assim, cara, pra que eu vou ficar aí fazendo mal, cultivando mal, fazendo coisas ruins e tal? É inevitável, tá? Todo mundo pra alguém, eu vou ser o vilão de alguém. Você vai ser o vilão de outra pessoa. Mas eu acho que o legal é quando a gente tenta, pelo menos assim, melhorar e tenta não ser ruim, tá ligado? Então é isso. Aí a gente tenta viver nossa vida boa, tomando um cafezinho, indo na padaria comendo um pãozinho, aproveitando cada refeição nossa, porque realmente pode ser a última. Conversando com os nossos amigos. Conversando com os amigos, estando aqui com vocês. Então, essa é a visão que a gente tem, que pode ser considerado, pelo que eu entendi aqui, que eu não manjo, eu nunca li isso aqui, eu tenho que ler, né? Pra falar, eu tenho que ler. Mas pelo que eu entendi... É um niilismo positivo. É um niilismo positivo. Eu acho que tá dentro do que a gente acredita. Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. O amigo que eu citei pode ser do tipo que quer dar um sentido à existência vazia, ou só aceitar que a gente é insignificante, que nada acontece depois da morte e que nada tem um sentido de verdade. Perante ao universo, seja uma única pessoa ou a humanidade inteira, somos completamente insignificantes, irrelevantes, vazios de propósito. Assim, toda a nossa existência, ações, sentimentos e sofrimentos não possuem sentido, não possuem motivo para existirem. Isso pode parecer e talvez realmente ser triste, mas é mais fácil de acreditar, não acham? Não se precisa provar nada, apenas ser e existir enquanto há tempo. Não é como se não devêssemos estar aqui, só não possuímos um motivo para isso. Não é uma verdade absoluta, é uma teoria, uma ideia que tu pode discordar ou acreditar. Tu escolhe o que tu vai fazer a partir disso. Não há certo ou errado. Não há uma resposta definida. Tu mesmo escolhe essa resposta, que esperamos que seja o que faça mais sentido pra ti. Que é que algo faz sentido. Não estamos dizendo que acreditamos, só estamos falando assim para ser mais compreensível de como essa filosofia funciona. Aliás, há um mito grego que também já devem ter ouvido falar, que representa a visão negativa desse niilismo existencial. O mito de Sísifo. Resumindo, um cara chamado Sísifo não apenas tentou, como conseguiu enganar a morte, o que deixou o deus do submundo bem irritado, e com isso o puniu de uma maneira bem cruel. Ele teria que rolar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, mas toda vez que ele conseguia isso, a pedra rolava pra baixo. A pedra rolava montanha abaixo, sendo necessário fazer todo o trabalho de novo e de novo. Nesse caso, o sentido da existência de Sísifo se tornou um monte de nada, um propósito vazio, e até hoje muitas pessoas podem se sentir assim, independente do que acreditam. Porém, também podemos ignorar. Mas, mano, eu posso levar... vou falar até do próprio rolê pra filosofar um pouco mais. No próprio Bob Esponja, tem um personagem que é muito legal, e ele faz algo positivo da própria existência todos os dias. Quem? O Bob Esponja. O Bob Esponja, ele é um cara que ele não fica pensando muito sobre nada disso. Ele só faz. Só que ele, qual é a função dele? Ele gosta de fazer hambúrguer de siri. E ele até fica triste quando ele não pode fazer hambúrguer de siri, porque pra ele, o trabalho não é punição. O trabalho dele é um prazer. Um prazer. E ele fala, pô, infelizmente eu não posso trabalhar hoje, que é domingo. Então, cara, eu acho que quando a gente... A Lari sabe, eu não consigo ficar sem trabalhar. Nossa. Eu amo a oportunidade de falar com vocês e estar aqui. Isso é muito doido, tá ligado? É um privilégio gigantesco mesmo. Isso é verdade, tá? O Silvio, ele não consegue ficar sem fazer nada.
Então, tipo assim, eu acho muito massa ser produtivo. Não é um bagulho que, nossa, eu tô falando que produtividade sempre... Não, eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto de pensar, eu gosto de criar, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. São coisas que eu realmente gosto de fazer. E é muito doido, porque quando eu era fotógrafo, eu amava tirar foto, sabe? Então, tipo, eu acho que, às vezes, se você consegue se encaixar... O Clóvis de Barros Filho, filósofo brasileiro, ele fala bastante disso. Ele ama ser professor, ele ama ensinar. Karma pra ele na vida dele seria ele não ser professor. Quanto ele vai ganhar, como vai ser a vida dele e tal, não sei o quê. Ele conseguiu virar professor da USP, uma das melhores faculdades do mundo, né? Então, tipo assim, ele conseguiu chegar onde ele queria, ele tava lá e ele gosta de ser aquilo. Ele gosta de levantar todo dia e dar aula. Então, você achar aquilo que te move é difícil, cara. É muito difícil. Você tem que se encontrar, é muito complicado. É difícil, não é fácil. É difícil. É difícil você achar e é difícil você seguir, tá ligado? Mas se você tem esse privilégio de você conseguir fazer isso, cara, eu acho que é o Bob Esponja. É a vida faz sentido. Por quê? Porque, mano, não importa que o cara, a paixão dele é pão na chapa. E o hobby dele de caçar água-viva pode ser o bagulho mais idiota do mundo pra quem olha de longe. Mas pra ele é do caralho. Sim. Então ele faz a vida dele ter sentido pra ele. Não precisa ter sentido pros outros, precisa ter pra você. Pra você, cara. E isso é legal, tipo assim, você não precisa seguir a regra dos outros. Não. Por exemplo, quando eu queria fazer... Quando eu tava do ensino médio pra não sei o quê, eu queria, tipo, estudar artes e desenho e tal. E o povo ficava, mas isso é trabalho? Porque, tipo assim, é a outra visão de mundo. Mas, tipo assim, não importa se trabalha ou não. Se você quer fazer arte, você tem que fazer arte. Exatamente. Tipo, a vida tem que ter sentido pra você. E não porque pros quem vai outros. sofrer depois um trabalho aí é você. É você, é a sua vida. Então, às vezes, pros outros, XYZ vai fazer sentido. Cara, uma coisa é, você pode ser mal remunerado em qualquer profissão. Você pode achar que você vai fazer uma profissão muito pica, porque você vai ser muito bom. E às vezes você virou médico e você, beleza, vai ganhar uma grana aí. Só que você vai ter uma vida infernal se você não gostar. Você vai ter que fazer plantão, você vai ter que se dedicar. Você vai ter que ficar dormindo em maca, dependendo onde você estiver, tá ligado? E aí, beleza, você vai ganhar bem, mas sua vida vai ser um inferno se você não amar, se isso não for uma vocação pra você, tá ligado? E quando você ama, às vezes você pode ser gari na rua. E você ama limpar a rua, velho. Às vezes você consegue enxergar... Não tem aquele gari que limpava os bagulho e virou sambista? E dançava pra caralho também? E virou... Acho que teve. E virou, tipo, símbolo de escola de samba? Porque... E ele era gari. O cara, ele conseguiu ver em algo uma beleza que ninguém viu, tá ligado? Mas pra ele era do caralho. Ontem veio um entregador de iFood trocar ideia comigo, ali embaixo, quando eu peguei uma coisa, ele falou, cara, muito obrigado. E o cara, ele tava tipo assim, eu não sei se era um dia, mas ontem tava até chovendo, e ele falou pra mim, cara, olha, muito obrigado, que a sua comida esteja excelente. Se você puder me avaliar, me avalia. E olha, obrigado pela oportunidade de fazer eu estar aqui, levando comida pra minha mesa. Isso é um privilégio. Ele falou, isso é um privilégio pra mim. E eu, caraca, mano, tipo assim, que doideira. Não é que todo mundo ia ter essa postura, mas naquele dia o cara tava radiante, velho. Sim. O cara tava gostando muito do que ele tava fazendo. Sei lá por quê. E isso até me chamou a atenção, tá ligado? Até avaliei ele. Então, cara, enfim, é isso. O que a gente tá falando tenta achar a beleza no seu dia a dia, nas coisas que você faz, tá ligado? Não vai ser todo dia assim, mas eu acho que... É o lance do niilismo positivo. Eu acho que eu sou meio assim, sabia? Eu não acredito que a gente tá aqui por um grande propósito. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso propósito. Que tudo vira ao redor do ser humano. Eu não acho isso. Eu acho que a gente é um grão de poeira no meio do universo. Também acho. Eu não acho que a gente tá sozinho no universo, nem nada disso. Eu acho que a gente se coloca uma importância muito acima do que a gente tem. Também acho. Eu acho isso. Eu não tô querendo, assim, eu entendo totalmente, porque como eu falei, mano, eu acho que 99% da humanidade pensa de forma diferente e tá tudo certo, não tem problema não. Mas eu acho que justamente por não ter sentido pra mim, a gente dá um sentido pra nossa vida, já que, cara, a gente tem que fazer valer a pena isso daqui. Porque a gente já tá vivo. A gente já tá vivo, a gente tá aqui, a gente vai ficar o quê? Esperando a morte chegar? Não, a gente tem que dar um sentido. A gente tem que dar um sentido, a gente tem que fazer o nosso melhor. Um sentido pra vida. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Qual é o propósito da minha vida? Eu não sei, mas eu posso criar um. Eu posso fazer a minha vida valer a pena, apesar desse vazio de significado. A vida é tudo. Tu decide o porquê de estar aqui. No niilismo, em que há uma substituição dos antigos valores por novos, que podem ser criados pelo próprio indivíduo, podemos ser mais otimistas, ou talvez um pouco menos céticos. A vida não precisa ser só tarefas e um ciclo de fazer algo para ter algo, para assim fazer outra coisa e daí por diante. Podemos só viver uma vida leve, sem um propósito pré-definido, sem uma obrigação maior.
Só viver da melhor forma possível. Viver, não apenas existir. Só o fato de existir por si só já é muito difícil para muitas pessoas. Eu, por exemplo. Mas a vida não teria graça se fosse só isso. E a graça da vida é tu dar graça a ela. E como fazer isso? Concordo tu me 100% pergunta. com esse vídeo. Bom, Que vídeo maravilhoso. Eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Mas eu posso criar uma. Talvez o sentido da minha vida seja cuidar dos meus gatos, que é Legal. o que me faz feliz. Sim. Talvez seja Ai, que passar o tempo com as bonitinho. pessoas que me cercam, que também Muito me fazem fofo. feliz. Sim. Talvez seja isso. O que te faz feliz? O que te faz pensar, a vida vale a pena por isso? Tu pode dar esse significado a ela. Tu tem esse poder. De novo, independente do que tu acredita. Cara, é isso que eu falo. O rolê é o que te faz feliz. E você também virar um ditador da vida do outro é muito triste, sabe? É muito triste. É muito triste você querer ditar o que é a felicidade geral pras pessoas. Porque imagina assim, que você... Falando dessa pegada assim mais religiosa, pô, mano, eu amo ir pra igreja todo final de semana. Imagina se eu falar que você não pode ir mais. Você ia gostar? Não, então... Tá ligado? O que faz feliz? Claro que dentro desse conceito moral de sociedade que a gente vive, né? A gente tem que nos fazer feliz, mas tem que ser coisas positivas e do bem. É isso que eu tô falando. Nossa, tá eu gosto de matar pessoas. Não, amigo, calma. Não. Tipo, calma lá também. Mas é porque isso é um conceito que é interessante, porque assim, a sua felicidade traria dor e sofrimento pros outros. A sua felicidade não pode causar dor e sofrimento pros outros. É Sim. isso que eu acredito também, tá ligado? Porque, tipo, não faz sentido. Senão a gente estaria... É porque a gente tem que falar óbvio, que tem muita gente que depois vem nos comentários. E se eu gostar de cometer crimes? Pô, mas aí você tá Pelo amor causando de Deus, sofrimento né, às outras amigo? pessoas, né? Pelo amor de Deus, tipo Pô, assim. aí você também tá metendo louco, né? Eu acho que esse Calma lá. conceito é básico, tá ligado? Como eu falei, né? Você se torna, aí você tá ultrapassando os limites óbvios que seriam... Você já estaria afetando a vida dos outros, né? Mas é por isso que eu falo nos outros vídeos o quanto é importante e quanto terapia me ajudou pra eu entender que pra mim, a minha vida e a vida individual de todo mundo, ela faz muito mais sentido quando a gente está aqui pra se entender. E eu acho que se as pessoas entendessem isso, que não é sobre o outro, é sobre si, é muito mais legal. Tá ligado? É muito mais maneiro. Tipo assim, cara, eu acho que até é o que eu entendo de algumas religiões, elas falam muito sobre você se conhecer, sobre você fazer o bem, sobre você não julgar os outros. O resumo é tipo assim, cara, vê aí o que você tá fazendo. Pensa um pouco mais sobre você. Um resumo disso tudo é, cala tua boca e vê as coisas que você faz e pensa assim, cara, será que eu tô indo pra um caminho positivo na minha vida? Será que eu tô fazendo bem? Porque eu acho que se todo mundo fizer isso, todo mundo aqui erra. E todo mundo teria que repensar bastante o que faz da própria vida, quais são os caminhos que estão seguindo. Será que eu tô fazendo bem pros outros? E não é sobre o outro. E é o que eu sempre falo, cara, isso aqui é uma filosofia que eu tenho, que é, nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. É sobre você. Porque no último vídeo que eu falei disso, sobre relacionamentos e tal, teve comentários que falou, Ah, é fácil você falar isso, sendo que você tá quase praticamente casado. eu acho que eram uns meninos que tava passando por uma fase difícil, que eu falei, cara, não, você tem que pensar no seu bem e você tá bem consigo mesmo e tal. E isso torna um relacionamento até mais leve. E o rolê é, cara, a gente tá junto hoje. Eu e a Lari pode não tá junto daqui 2 anos. Eu quero que estejamos. Daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, eu morro se a Lari não estiver comigo? Não. Cara, a vida real é essa, gente. A gente tem que estar bem e junto porque os dois estão legais, se apoiam. A gente quer crescer, quer ficar junto pro resto da vida. Mas e se alguma coisa acontecer, o que a gente faz? Eu morro? Não. A vida tem que seguir, não tem? Então, se a vida tem que seguir, não é melhor eu entender que eu sozinho tenho que ficar bem? Pirei aqui, né? Mas, tipo assim, é isso. Eu acho que cada um tem que criar o seu sentido pra sua vida. Terapeuta! Eu só lembrei do meme do Bauer gritando. Terapeuta? Ela. Tu tem esse poder. De novo, independente do que tu acredita. A existência pode ser um vazio, mas a vida não precisa ser vazia. Seja de significado ou de atitude. Reduzir tudo ao nada é uma oportunidade de poder aproveitar o momento atual sem se preocupar em uma missão de vida. Algo que tu foi encarregado e precisa fazer antes de morrer. Apenas respirar e aproveitar. Mais uma vez, vamos dar uma viajada aqui, só para fazer uma comparação entre o que acontece no episódio e essa Boa. doutrina filosófica que está muito presente nele. É mais um dia qualquer, sem nada de especial, e Lula Molusco quer fazer a mesma atividade de sempre, praticar clarinete. Mas ele praticamente nunca consegue, e quando consegue, algo dá errado e o impede de novo. Isso não te lembra algo? No caso, a pedra de Sísifo. Sempre vai voltar para o estágio inicial de apenas inspirar o ar para tocar, e é interrompido antes de começar a soprar o clarinete. Tocar clarinete pode ser o propósito de vida de Lula Molusco, sendo que é o que deixa ele feliz, mas fica indignado quando não pode fazer isso em paz. Ele só quer tocar clarinete e nunca consegue. Nunca deixam ele fazer isso. Aliás, há um momento em que esse propósito o sufoca, impedindo-o de falar. Um propósito pré-determinado que te prende.
em que só há isso a se fazer e nada mais. Ele de fato não quer fazer mais nada. Não há uma pré-determinação do que se tem que ser e nem um destino diferente do nada. Não há nada depois. Não um espaço em branco. Menos que isso. Podemos imaginar o que acontece depois da morte, mas podemos imaginar como é não existir? Não no sentido da tua existência ser apagada da realidade, mas de tu ir dessa para melhor e só deixar de existir. Isso eu me refiro à consciência, claro. Sabemos o que acontece com o corpo, a parte física, mas é a parte intangível, o que não se pode tocar ou ver. Como seria? Quando o cérebro desligasse, a sensação de deixar de existir. Esse tipo de pensamento assola minha cabeça com uma certa frequência. Não me assola. No episódio... Sendo bem honesto, assim, essa... Também não. Eu já pensei bastante. Quando vocês veem, eu penso muito. O Silva pensa muito. Muito. Não consigo desligar, não. Já pensei bastante sobre isso, mas sabe quando você dorme e é só uma capotada? Pra Quando mim você dorme e isso... não sonha, é isso. Pra mim é isso e acabou. Tipo, não vai ter dor nem sofrimento, porque não tem nada depois. Talvez vai dar uma crise existencial numa galera aí, mas pra mim é tranquilo. 2000 anos se passam e só o acaso liberta Lula Molusco de sua prisão, não alguém. Esponjatron até passa por ele direto antes de perceber o bloco de gelo no chão e descongelá-lo. Bem-vindo ao futuro, diz ele. Mesmo que Lula Molusco se negue a acreditar que o tempo passou. Só lhe restava o desespero diante do vazio existencial que ele tinha. Tudo no futuro é cromado, tudo é igual, no mesmo nível de importância, sem valor. Até os clones mostram isso, um sendo uma cópia do outro, só relevantes para a vida cotidiana, para suas utilidades. Lula Molusco não só viajou para o futuro, como para um mundo em que ele também não teria valor, não faria diferença se ele estivesse ali ou não. Já no passado, os dois seres primitivos apenas seguravam a água viva enquanto tomavam choque, e Lula Molusco ensina um propósito para isso. Vocês deveriam pegar essa coisa, não se torturarem por causa dela. Ou seja, algo que pode ser teu propósito não precisa ser uma fonte de dor e sofrimento. Só precisa ressignificar essa existência como pegar uma rede e caçar água viva. Ao quebrar a alavanca, não é mais possível viajar nem ao futuro nem ao passado, apenas para uma realidade que se desfaz o que é material, temporário. A sala branca é a pura representação desse vazio, essa ausência de significado, a resposta da pergunta por que eu estou aqui? Completamente sozinho na vastidão, Lula Molusco tenta fugir disso por sentir falta até mesmo daquilo que mais o incomoda. Ele volta para casa, mas ainda se recusa a caçar água viva. E em meio a um vazio existencial, a uma prisão de um único propósito, a saudade da vida, mesmo da sua parte negativa. Apesar da apatia, descrença e esse sentimento de vazio, o niilismo, esse nada que tudo se torna, não precisa ser apenas um desespero. Pode ser uma libertação para construir sua própria existência. Ou uma paralisia diante da vastidão do nada. Tu tem o poder de escolher. É dançar mesmo sem haver música. Apenas sentir o presente, o agora. Viver é para ousados. Tente ousar viver hoje. Com qualquer coisa pequena que seja. Apenas tente. Ouse ter curiosidade pela vida, pelo futuro, por si mesmo. A ideia do vídeo era focar no niilismo de Lula Molusco, mas acabamos indo para esse lado mais... eu não sei dizer. Talvez apelativo? O que eu quero dizer é que sabemos que a vida pode ser difícil para muita gente, e por isso queremos sempre dar esse toque de ei, tu não tá tão sozinho quanto pensa. Isso vai de cada um, é claro. Isso é apenas um convite a uma visão mais específica sobre a nossa existência. Essa foi a nossa visão, pessoal. Gostaríamos muito de saber a visão de vocês sobre isso, assim como todo vídeo nessa vibe. Achamos muito legal ver vocês interagindo aqui a respeito do que apresentamos. Além, claro, de sugestões que possam eventualmente ter. Comentei aqui de qualquer maneira. Agradecemos a atenção de vocês, que definitivamente traz sentido a esse canal e a nós. O meu nome é Estelmi e tchau. Então a gente falou bastante coisa. Eu acho que as nossas visões aqui foram faladas pra vocês. Eu acho que tudo se torna assustador quando você não quer pensar sobre aquilo. O escuro, ele é extremamente pavoroso se você não entende que são só as luzes apagadas na sua casa. Caramba. Né? Quando você acende, você vê que não tinha monstro nenhum, mas estava dentro da sua imaginação. Então acho que quanto menos você quiser refletir sobre as coisas, mais assustador é a vida. Quanto mais você pensar sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre o que te move, menos assustador fica. Falou bonito. Canetou. Canetou. Silva Simpson 2026. Falou, gente! Como, espero que tenham gostado. Se gosta de vídeos filosóficos, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisava trocar essa ideia aqui com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal e vira membro pra apoiar esses vídeos aqui. É muito bom ganhar dinheiro também. Isso me motiva. Fechou? É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau. E o link original do vídeo tá sempre aqui na descrição. Confere lá e se inscreve no canal Espantalho. Fechou? Tamo junto.